aluno da mediação tecnológica. Olha aqui nós, mais uma vez, eu, professor Beto, trago vocês para mais uma viagem pela história do nosso estado. Eu começo a nossa aula falando de Eliaquim Rufino. Eliaquim Rufino é um cantor de Roraima, ali que ele canta numa música dele, ele diz assim: hoje quem defende a Amazônia é o mosquito da malária. Se não fosse esse mosquito, a floresta virava palha. Vocês já ouviram falar nessa música? Essa música ela tem um enredo interessante, sabe por quê? Porque imagine vocês, se não fosse a diversidade enfrentada pelo colonizador, o que seria a Amazônia hoje? Como estaria a Amazônia hoje? Porque nós vimos que o colonizador ele veio para o Vale do Guaporé, ele veio atrás do ouro do Vale do Guaporé, só que as doenças endêmicas aqui afugentaram ele, fizeram com que ele fosse embora. Nós vamos ver lá para frente a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré também passando por esse processo. O ataque de drone, só que esse drone era um mosquito que chegava lá e puf, picava as pessoas adoeciam. É por isso que nós tiramos uma aula, a aula de hoje, para falar exclusivamente sobre as doenças endêmicas do Vale do Guaporé e também do Madeira, porque elas são muito parecidas. A perspectiva de vida de uma pessoa que vinha para cá era mais ou menos de 9 meses, a perspectiva de vida, de viver aqui, sem ter anticorpos aqui, para viver no Vale do Guaporé com as doenças endêmicas que tinham aqui. Então imagine o medo que se dava para a Amazônia, para o Vale do Guaporé, para o Vale do Madeira. As pessoas vinham morrendo de medo para cá. Então na tela de hoje, na aula, aí na tela para vocês, a aula de 5.1, aí o professor Beto estará com vocês e nós iremos falar justamente sobre essas doenças, doenças e epidemias do Vale do Guaporé, o terror da América, a malária, as epidemias e doenças tropicais, a região do Guaporé e Madeira, como os indígenas tratavam a doença. Então são os assuntos que nós iremos ver para cá. Os assuntos que nós iremos ver para cá. E a gente já começa a nossa aula aqui mostrando para vocês o temido mosquito. O mosquito da malária. Nós temos o mosquito da malária, nós temos o outro mosquito que causa dengue, não é isso? Nós temos diferença do Aedes aegypti do Anopheles. Aqui, ó. Então, esse mosquito aqui era temido. Uma picada dele poderia lhe contaminar de uma doença que seria fatal para vocês. Vocês sabiam que da espécie animal, esse daqui é o mais letal de todo o planeta? Esse mosquito, carapanã, muriçoca, como queiram chamar, mata no Brasil, mata na África, mata na Ásia, e ele é temido mundialmente. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa doença? Olhem na tela para vocês aí, ó, para nós entendermos aqui. Ó. O mosquito vetores da malária existe em todo o território nacional. Todo o Brasil existe, mas a malária hoje só é realmente endêmica na bacia amazônica. Ela foi controlada nas áreas da bacia do Paraná, do Prata, do São Francisco, do Rio Doce, do Rio Tietê, do Rio Paraíba. E nas áreas litorâneas, áreas que eram totalmente malarígenas, como o litoral paulista e carioca, a Baixada Fluminense, entre outras. Deixa eu falar para vocês aqui. Vem cá comigo novamente aqui. A malária, ela não é só uma doença do Brasil. A malária é uma doença mundial, inclusive foi descoberto que era um mosquito que transmitia malária, estudos feitos na Itália, porque a Itália se acreditava que eram os rios que causavam malária, que era a água que causava malária. Depois foi descoberto que era um mosquito. A malária, ela tá lá, ela é relatada lá da Grécia Antiga, no Império Romano. Em vários momentos históricos, a malária, ela é relatada. Então, não é só algo aqui da Amazônia.
É algo que estava no mundo, só que no Brasil, como a beira dos rios são alagadas, elas são proliferadoras de mosquitos, os carapanães, as muriçocas, os mosquitos, eles se reproduzem na água, eles precisam de água. E aqui na Amazônia, o que nós temos mais? Água. Então, fica muito fácil para esse mosquito se reproduzir. Só que no restante do Brasil, essa malária ela foi controlada. Mas aqui, floresta, abundância de água, o clima, tudo favorece para a Amazônia ter a malária. Ela passa um período controlado, depois ela volta. Por isso que precisa ter uma política muito forte. Por isso que foi, alguns anos atrás, no processo de colonização, eles criaram aqui a SUCAM e a Fundação CESP. A SUCAM, justamente, ela combatia a malária lá com fumacê, os primeiros fumacê, aquelas bombas que eles dedetizavam suas casas. Dedetizavam porque vem do veneno DDT, era um veneno forte que existia. Então eles dedetizavam sua casa lá e tudo, jogavam fumacê para tentar. Só que o mosquito, ao longo do tempo, ele vai ficando mais forte. Ele já olha para o fumacê e diz, não, manda esse fumacê aí que para mim eu estou tranquilo aqui. Ele vai se fortalecendo, o fumacê não consegue mais nem matar o mosquito. O malatol não resolve mais. Na tela para vocês. A malária quer dizer mau ar em italiano, olha aí, é italiano que eles falam sobre malária, mau ar. Durante séculos, a teoria era que vapores e ares venenosos presentes em pântanos e áreas alagadas causavam a doença, que era o terror de Roma. Lá em Roma Antiga, os papas se reuniam em Roma, depois vários deles morriam de malária. Então, por muitos anos, ela foi o terror, a malária. A ciência ainda não sabia, mas a malária não era uma doença transmitida pelo ar. Não era pelo ar, vindo lá da água, dos vapores dos pântanos, não. Mas por um protozoário. Vamos para a biologia. Era transmitida por um protozoário passada pela picada do mosquito Anófelis. Olha aí o Anófelis. O Anófelis, ele carrega consigo um protozoário. A água parada entra na equação por ser a condição ideal para a reprodução do mosquito, como acontece com a dengue e com o Aedes aegypti. Tá? O Aedes aegypti é o que transmite a dengue. O Anófelis é o que transmite a malária, e não por algum vapor de ar ruim. Mas isso só foi descoberto em 1897. Olha aí, ó, a diferença. A doença sendo transmitida por um protozoário não é a mesma doença transmitida por um vírus, vamos dizer assim. É por isso que o pessoal queria, um tempo desse, utilizar a mesma remédio que se utilizava para a malária, utilizar para a Covid. Não, a Covid é um vírus. O remédio para protozoário não serve para vírus. São diferentes. Então nós temos aí essa questão dos protozoários. Nós temos a malária, nós temos o Anófelis, que é muito temido, que transmite a malária. Nós temos o Aedes aegypti, que transmite aí a dengue. Então são mosquitos ali muito parecidos, mas que eles têm essa diferença, essa transmissão dessas doenças. Por isso, agora vai um alerta para você. Cuidado com água parada. Água parada dá mosquito. Não deixe lá naquele vaso de planta, garrafa, pneu velho. Até uma poçazinha ali pode conter malária. Às vezes uma fossa ali que está um pouco aberta e tal, eles vão lá, entram pelo cano. Se você deixar o suspiro muito grande ali aberto, eles vão entrar pelo suspiro e vão se reproduzir. Então, tome cuidado, porque o mosquito da malária, o mosquito da dengue, eles são fatais. E é isso que está se enfrentando no Vale do Guaporé, principalmente o mosquito da malária. Ele era temido, terrível. Vamos lá, para a gente continuar nossa aula aqui de melhor entendimento.
A identificação do anofilinos como vetores responsáveis pela malária humana data do século XIX, que nós vimos ali anteriormente, mais ou menos 1897. E foi obra do italiano Giovanni Battista Grassi. Giovanni Battista Grassi, é ele. Essa identificação foi seguida de numerosos estudos de etimologistas europeus e americanos, identificando as espécies de anofelinos responsáveis pela transmissão da malária em diferentes regiões do globo. Então, em diferentes regiões do globo, eles começaram a estudar isso aí. O que é isso? Olha aqui. Será que ele está... E é a fêmea, tá? Que se alimenta, porque ela precisa desse sangue aqui para os ovos dela. E ela está sugando aí, olha aí, ó. Esse canudinho aí tirando sangue seu. Tanto é que você, quando mata, chega e ele esparrama o sangue. Ainda que em Rondônia exista ruínas de uma construção militar portuguesa do século XVIII, o Forte Pritabeira, os primeiros movimentos migratórios significativos para a região só vieram suceder mais de 100 anos depois, quando os alto preço da borracha, determinados pela demanda da Revolução Industrial na Europa e nos Estados Unidos, durante o século XIX, provocaram esse movimento. Pessoal, nós tivemos a construção do Forte Pritabeira, nós tivemos a extração do ouro no Vale do Guaporé. Só que eu já mostrei em aulas passadas para vocês que foi um período muito curto. É um período curto, da descoberta do ouro até o declínio desse ouro no século XVIII, não deu meio século de exploração. Isso foi muito rápido. O Vale do Guaporé ele ficou abandonado até pelas doenças endêmicas muito fortes dentro do Vale do Guaporé. Mas nós tivemos aí no século XIX uma outra migração para cá, agora voltada para a extração do látex, da borracha. A descoberta do processo de vulcanização, a descoberta da borracha, ela foi fundamental para trazer principalmente nordestinos para essa região, para a extração do látex. Aí sim nós tivemos um processo de ocupação, um povoamento mais significativo dessa região. E juntamente com esse povoamento, esse povo veio enfrentar, fugiu da seca e veio enfrentar aqui o mosquito, veio enfrentar as doenças endêmicas. Segue aí na tela de vocês aí para a gente não perder um só momento. Com a água de sobra e clima propício, aonde? Aqui na Amazônia. Não demorou para a malária virar uma doença endêmica na região amazônica. Região que hoje concentra a maioria dos casos registrados no Brasil, está dentro da região amazônica. Quando a pessoa é picada por um mosquito contaminado, o protozoário, olha aí, ó, o protozoário muda de casa e se aloja no fígado do ser humano. Os sintomas aparecem dias depois: febre alta, tremores, uma forte dor de cabeça, náuseas, calafrios e um cansaço. Vem cá comigo. Eu sei que muitos de vocês já pegaram malária. Eu não sei o que acontece comigo, que eu nunca peguei malária, já fui no foco de malária, eu gosto muito de pescar, vou pescar ali onde tem foco de malária, mas eu nunca peguei malária. Mas sei que muitos de vocês já pegaram malária. E olha, vocês já sentiram, literalmente, na pele, o que são esses calafrios. Quando você está tremendo, quando eu peguei dengue, eu também tremia muito, dá esse calafrio forte, mas o da malária é complicado. Várias pessoas morreram no processo de colonização. Não é fácil, não. Esse calafrio. E outra coisa, ela afeta o fígado, é por isso que a malária, muitas vezes, ela causa problemas hepáticos, problemas no fígado seu. Seu fígado pode virar uma gelatina ali. Se a malária não for bem cuidada. É por isso que nós, quando pegamos malária, nós temos que cuidar do nosso fígado, porque é terrível. Na tela para vocês. Hein?
as epidemias e essas doenças tropicais. O que nós temos aqui? Será que era só a malária? Olha aqui, ó. Daqui lá na África também, que doenças tropicais na África. Os brancos, menos expostos a diversidades ambientais, eram menos vulneráveis à doença. Além do ônus grave à saúde e à vida, constituiu-se em sérios problemas para a administração colonial. E agora? Como fazer essa administração? Com a região infectada por males tropicais, o ritmo dos trabalhos da produção era comprometido pelo surgimento epidêmico, dentre os quais a malária era o mais comum. Lembra que ainda agora nós falamos sobre a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré? Aqui, a borracha. A borracha traz também as pessoas para o processo de colonização. Só que até aqui esse trabalho da estrada de ferro Madeira Mamoré, ele era muito comprometido por essa questão dos mosquitos. Olha aqui, ó, os norte-americanos que vieram para cá, ele tudo de manga comprida e tudo. Quanto menos exposto ele estivesse, era melhor. Muitos deles usavam até uma tela aqui na cabeça para tentar se proteger e não ser picado pelo mosquito, porque sabia que o mosquito picando seria um desastre para a construção da estrada de ferro. O pessoal Farquhar constrói aqui um hospital tropical maior do mundo que existia, que foi o Hospital da Candelária, construído aqui em Porto Velho, justamente para atender essas pessoas que eram cometidas com essas doenças tropicais. E o pessoal Farquhar, depois, quando nós fomos estudar a estrada de ferro Madeira Mamoré, nós vamos ver que ele fazia rodízio dos trabalhadores, porque era muito forte essas doenças aqui. Pegava de cheio esse processo de doença e ela atrasava a construção das obras. Não era fácil. Na tela para vocês. Além disso, havia as endemias que, como em 1758, marcada por violento curso de sangue e tosse, ou de 1814, quando a varíola varreu o Forte Príncipe da Beira. Varíola, olha aí, pegando o Forte Príncipe da Beira aí, ó, levando o governo a tomar medidas para evitar o alastramento do mal. Então, além da malária, nós temos outras endemias aqui. O curso de sangue aqui, que era uma endemia aqui, o violento curso de sangue, as pessoas vomitavam sangue, defecavam sangue, era terrível. Uma tosse muito violenta também. A varíola, muito forte aqui nessa região. E outras doenças, as epidemias de bexiga, as epidemias de sarampo, verminose nem se fala. Flagelavam a população e aumentavam a mortalidade da região. Então nós temos várias endemias aqui e epidemias aqui nessa região. Várias delas. Olha aí, ó. Aqui é o retrato de como era o cemitério da Candelária. Esse cemitério ele foi construído para enterrar os estrangeiros que vinham trabalhar na estrada de ferro Madeira Mamoré. Registrado de estrangeiro, nós temos um pouco mais de 1.500 estrangeiros enterrados aí. Mas depois foram enterradas outras pessoas aí nesse cemitério. Estima-se que lá estejam enterrados por volta de 5.000 pessoas. Cemitério esse que hoje ele foi praticamente tomado pela floresta. Essas cruzes não se encontram mais lá. Só tem alguns túmulos que aparecem lá, poucos túmulos que aparecem lá. Além disso, acrescentam-se as péssimas condições sanitárias que se tornaram ainda piores nos picos de enchentes entre março e abril. Março e abril. Pessoal, então, vem cá. Vim trabalhar no Forte Príncipe da Beira,
na construção do Forte Príncipe da Beira, ou trabalhar depois no Forte Príncipe da Beira, ou vir construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, foi uma aventura grandiosa. Só para vocês terem uma ideia, as primeiras empresas que vieram construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré não conseguiram construir justamente por causa das epidemias. A primeira empresa, Public Works, ela dizia assim, homens morrem como mosca. Homens morrem como mosca. Sabe o que é isso? As pessoas estarem olhando, as pessoas se tremendo de frio e morrendo. O desespero que é isso daí, sem saber o que era direito. É aí que entra a Bolívia, grande exportadora de quina, que faz o quinino. O quinino era o único remédio que vai ser conhecido como para malária. A quina que vai ser descoberta aqui nessa região. Então a quina, que ela vai fazer o quinino, vai ser a grande solução. E os trabalhadores da estrada de ferro tinham que se entupir de quinino. Imagina como ficava o fígado desses trabalhadores. E foram várias pessoas que vão morrer. Muitas delas vão ser mandadas de volta nos navios, vão morrer no meio do caminho. E aí nós vamos deparar com essa doença sem controle, dizimando várias pessoas. É por isso que Oswaldo Cruz vai estar aqui em 1910. Oswaldo Cruz vai estar aqui estudando a malária. Na tela para vocês. No diário de navegação, comandado por Francisco de Melo Palheta, olha aí, Francisco de Melo Palheta ainda, hein? Há referência a uma praga de piuns, junto à Cachoeira do Madeira, que impediu a realização dos trabalhos. Imagine o tanto de pium ferrando você. Que é aquele bichinho bem pequenininho, uma praga de pium lhe ferrando. Ah, meu amigo, não é fácil não. O pium, ou chamado borrachudos aí, é terrível. Terrível. Pica de uma determinada maneira que lhe deixa... O ciclo das doenças e das sucessões epidêmicas mantinha a população sob constante ameaça de fatalidades. Pouco se sabia sobre como combater essas fatalidades. Como combater? Olha aí essa farmácia da Estrada de Ferro. Essa farmácia da Estrada de Ferro. Então, será que essa farmácia aqui na Estrada de Ferro seria interessante? E lá no século 18, 19, como combater essa doença? Vocês têm uma ideia do que é uma epidemia? Porque vocês passaram recentemente por uma epidemia, o coronavírus. Olha o coronavírus, um vírus que ele vem alastrar, matou mais de 600 mil pessoas no Brasil e continua matando. Nós temos ainda relatos de que esse vírus ainda não desapareceu de nossa sociedade. E aqui nós ainda tivemos o processo de vacinação que ainda nos previne. Então deu uma acalmada, a gente parou de usar máscara, passou a ter mais contato, questões sociais. Mas imagine vocês lá no século XVIII, XIX, início do século XX, que não se tinha conhecimento de como combater essa doença. Essas doenças chegando e como combatê-las. As pessoas morriam sem ter um atendimento médico. Século XVIII, a escassez que era de médico no Vale do Guaporé. E os médicos que viam também não sabiam, não conheciam essas doenças. Ainda estava sendo pesquisada. Era horror, gente. A malária, só lá no final do século XVIII que ela vai... Como é que vai se estudar, vai saber, vai se conhecer. A quina sendo colocado como único remédio, quinino sendo colocado como único remédio de combate a ela. E aqui a farmácia aqui da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a farmácia que dava suporte ao Hospital da Candelária. Só que existia a farmácia, existia o hospital, existia para aquelas pessoas que não resistiam às doenças tropicais, o cemitério da Candelária. Imagine vocês, só de trabalhadores estrangeiros, registrado no cemitério, mais de 1.500 mortes. Registrado no cemitério. E eu não estou falando das mortes
de mais de 10 mil indígenas, das mortes de outros brasileiros que ficavam ao redor da estrada de ferro, da morte dos seringueiros que eram contaminados. Não estamos falando disso aí, não. Terrível. Na tela, porque a região do Guaporé e Madeira, aqui, vão ser a mais afetada. Aqui essa região. Essas águas paradas aqui, os rios, eles fazem ali, eles transbordam, e às vezes eles fazem lago com águas paradas, uma maravilha para o mosquito. Já viu a água? Vocês já viram a água parada lá? O mosquito ele vai lá e desova, aí as larvas vão se desenvolvendo e tudo até virar um novo mosquito. Vão ficar lá dentro da água lá. Ficam lá dentro da água até virar um mosquito, depois voa para lhe picar. E a malária ela funciona assim, uma pessoa está com protozoário no corpo, às vezes não está nem sentindo que está com malária. Aí o mosquito vai lá e pica aquela pessoa, e extrai o protozoário dela. E já leva consigo e vai contaminando quantas pessoas ele picar, ele estará contaminando. E quando ele contamina, outros mosquitos vão lá, ferro, vão transmitindo de um para o outro. E assim vira um ciclo. É por isso que muitos indígenas que não tinham a malária, eles vão se deparar com a malária. O homem branco vai levar essa febre para lá e muitas tribos foram completamente dizimadas por essas doenças. Essas doenças também trazidas pelo homem branco no processo de colonização. E aqui, retrato da Amazônia, das águas da Amazônia, muito forte. Na tela. Malária, máculo ou carroções, febres catarrais, pneumonia, diarreia sanguinolenta, tuberculose, febre amarela, tifo e cólera foram as grandes causadoras de morte entre os habitantes do Vale do Guaporé. Então não é só a malária, não. Olha as doenças que existiam nessa região. Máculo ou carroções, febres catarrais, pneumonia, diarreia sanguinolenta, aquela diarreia que as pessoas evacuam só sangue, tuberculose, você tosse que só falta o seu pulmão sair do peito, febre amarela, tifo, cólera e outras doenças aí que nós vamos deparar, beriberi e outras doenças que vão se deparar, foram grandes causadoras de morte entre os habitantes do Vale do Guaporé. A população guaporeana foi marcada pela elevadíssima quantidade de doenças endêmicas. Muito forte. Então, meus queridos alunos, essas doenças, elas vão estar ligadas ao Vale do Guaporé. Imagina as pessoas vinham para o Vale do Guaporé, vinham extrair o ouro no Vale do Guaporé. Será que elas conseguiram trabalhar na tranquilidade? Quantas não morreram? Aí é quando nós vamos ver as populações quilombolas que ficaram aqui resistentes mais a essa doença. Que ficaram colonizando, ficaram resistentes, muitos pegaram malária, morreram, mas muitos criaram uma resistência para essa doença e ficaram no Vale do Guaporé. Os brancos, que se sentiam mais vulneráveis à doença, foram embora. Abandonaram o Vale do Guaporé, não quero saber do Vale do Guaporé. Depois só vão aparecer aqui no século XIX para tentar construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Vieram os ingleses, vieram americanos aqui, construir a estrada de ferro, até que chega no século XX, fica sob responsabilidade de Percival Farquhar a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, aí ele vai começar a fazer um rodízio de trabalhadores, e trazendo trabalhadores de toda a parte do mundo para a construção da estrada de ferro. Essa é a saga dessa região amazônica, que ela foi tomada por essas epidemias, por essas doenças tropicais. Imagine você aqui estar com malária ou com máculo.
ou está com febres catarrais ali, aquele negócio, colocando sangue, se evacuando de sangue. Então, era muito complicado. Pegava-se uma tuberculose, como curar a tuberculose? Não tinha medicação certa. Olha a febre amarela. A febre amarela, a vacina ela vai ser descoberta só posteriormente. Tanto é que nós temos que tomar, nós que moramos na região amazônica, é fundamental que nós tomemos a vacina da febre amarela. Todos nós. A minha eu tomei, eu vou reforçar novamente, porque são 10 anos, tem umas que tomam só uma vez na vida. Então, são vacinas necessárias para você reforçar sua imunidade contra essas doenças. Mas nós estamos falando do século XIX que não existia isso. Não existia vacina, não existia nada. Na tela para vocês. A morte era uma possibilidade real e próxima em toda a região, chamada de Rolim de Moura, o terror da América. Olha como o Rolim de Moura chamava essas doenças tropicais. Se não fosse só as doenças tropicais, nós temos também o ataque dos indígenas que tentavam resistir a esse processo de colonização. O colono chegava nas canoas e entrava no conflito, a espada contra a flecha, a espingarda contra a flecha. E com isso, várias populações indígenas foram dizimadas. E falando nos indígenas, como os indígenas tratavam a doença? Hein? Como eles tratavam as doenças? Isso aqui é um rapé. Rapé, entre os povos indígenas, ele é uma cultura muito forte, que acreditava-se que o rapé, não sei se vocês já viram o rapé, ele faz espirrar, e eles acreditavam que aquele espirro ali limpava o pulmão, limpavam contra as doenças. Então, nós tínhamos entre as populações indígenas, nós temos a pagelância, nós temos o ritual do rapé. O rapé aqui dessa região próximo à Bolívia, ele é muito forte, ali na região do Acre, o rapé é uma cultura muito forte, e nós temos essa cultura do rapé dentro de nossa sociedade. Mas como esses indígenas viam, como tratar a doença? Para algumas doenças conhecidas, os indígenas já tinham os seus chás, as suas folhas. Só que existiam entre eles doenças não conhecidas. E o grande problema é isso, as doenças não conhecidas. As doenças trazidas pelo homem branco. A Francisca Vilhaça, ela fala sobre o povoaria aqui perto de Guajará-Mirim, e ela fala desse contato, que um simples contato trazia dizimação, matava centenas dele com um simples contato. Por quê? Doenças que eram trazidas para esses povos, doenças que não tinham anticorpos. Olha o que aconteceu aí com a Covid, uma doença que nós não tínhamos anticorpos, e nós vimos pessoas ao nosso lado sendo internadas e morrendo por não ter tratamento, um tratamento que curasse essa doença. Na tela para vocês. O tratamento era uma base de conhecimento da medicina popular. Utilizava-se saberes indígenas e africanos. Alguma vez o tratamento vinha da Europa, das chamadas farmacopeias, eram vindo para cá, para essa região. Raízes e ervas que curavam. Nós vamos ter muitas raízes e ervas utilizadas. Para a sífilis, utilizava-se o mercúrio. Já para a malária, a quina. Lembra que eu falei, olha aqui, ó, a casca, cascarilha, quina, extraída de árvore da quina, descoberto na capitania do governo de Caetano Pinto de Miranda, Montenegro, em 1798. Final do século XVIII, a quina é descoberta. E a quina foi, só para vocês terem uma ideia, olha aí, ó. Quem nunca tinha visto o quinino, está aí a casca que faz o quinino. Só para vocês terem uma ideia, a quina ela passa a ser
Um remédio, tanto é que ela vai ser chamada depois de remédio dos jesuítas, porque ela vira uma droga do sertão. O remédio dos jesuítas. Na reforma protestante que nós vamos ter na Europa, muitos protestantes não queriam tomar a quina porque era o remédio da Igreja Católica. Ainda tem essa briga religiosa aí sobre a quina, porque lá na Europa também existia malária. E muitos iam contaminados daqui para contaminar lá na Europa os mosquitos que transmitiam a malária. Então nós vamos ver essas doenças sendo tratadas com esses remédios alternativos. Na tela aí para vocês. O máculo era tratado com... Espera aí, deixa eu só voltar aqui, ó. A quina, ela é essa casca. Ela é tirada, depois ela é triturada. Hoje, esse remédio é utilizado para a produção do quinino. Tem uma história... Se vocês entrarem aqui, ó, aqui onde eu coloquei o endereço, vocês vão ver aqui a história da quina. Muito interessante isso daí. Vocês entram lá e leem sobre a história da quina, que vocês vão se deparar com esse remédio medicinal fabuloso. O máculo era tratado com um preparo de ervas de bico, limão, pólvora, pimenta e cachaça. A cachaça, por muito tempo, ela foi a base dos remédios. Inclusive tem um remédio muito antigo, muito famoso, chamado biotônico fontoura, que ele era quase álcool puro, aquele remédio. E ele tinha uma quantidade de álcool tão forte que os Estados Unidos exportavam ele no período da lei seca para as pessoas consumirem biotônico fontoura. Para as doenças pulmonares e febres catarrais e pleurisia, utilizava-se a aguardente. Mais uma vez, a cachaça aguardente sendo utilizada. Então, percebam vocês aqui, ó, que essa daqui é a utilização dessa cultura aguardente, sendo como base lá para fazer aquelas misturas, aquelas batidas dentro, para curar essas doenças. Mas o que se sabia sobre essas doenças? O que se tinha estudo sobre essas doenças? Só no final do século XVIII que foi se descoberto, lá na Itália, que a malária era transmitida por um mosquito. Agora imagina, está tendo estudo lá, e no século XVIII a coisa acontecendo aqui no Vale do Guaporé, e não se tem o certo de como a malária era transmitida, de como via a febre amarela, de como via outras doenças que se enfrentavam aqui. E qual remédio ser utilizado? É por isso que a quina, ela veio aqui como foi no século XVIII, XIX e até início do século XX, era um dos remédios mais exportados que tinha aqui nessa região. E outras ervas medicinais que eram produzidas aqui dentro da nossa região, que era para o mundo. E alunos, chegamos ao final de mais uma aventura, de mais uma aula nossa. Mas não, fique aí, que daqui a pouquinho eu vou fazer a revisão dessa aula e nós vamos fazer a atividade, tá bom? E a gente vai tirando essa dúvida aí sobre essas doenças que barraram os empreendimentos na Amazônia. Até lá.